Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Estudantes e iniciantes de teologia, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a natureza da salvação, perfeito? Estamos aí estudando, passamos já da metade do nosso clássico aqui da Editora Vida, conhecendo as principais doutrinas da Bíblia, de Mayan Pillman, ok? É um livro de 413 páginas e nós estamos já na página 218, hein? Pois é, começamos a estudar aí no ano passado, já tem quase um ano. Estamos chegando aí a aula 47, se não estou equivocado. Perfeito? E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aí compartilhando conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações. Isso, dê o like, você pode estar comentando para ajudar o canal a crescer. E sempre eu peço para você, principalmente você que está acompanhando essas aulas já há um bom tempo, que uma das maneiras de você fazer esse canal crescer é compartilhando em grupos do WhatsApp, grupos de Facebook, esses vídeos, recomendando para amigos, compartilhando na sua página aí, no seu perfil do Facebook, né? E outra forma também de você ajudar a crescer esse canal é contribuindo, abençoando aí, entrando aí no link da plataforma, na plataforma do Apoia-se, e você poderá estar abençoando a partir de R$5 aí este canal, nos ajudando aí, nos motivando. Claro, né, que a nossa motivação não é somente a sua contribuição, mas certamente você ajuda aí o canal a crescer, nos incentiva a estar adquirindo mais obras. Então nos abençoe, tenho certeza que você vai ser bênção na nossa vida, e pedimos sempre a Deus para podermos também ser bênção na sua vida. Após você entrar no Apoia-se e estiver nos apoiando, você poderá estar entrando no nosso grupo do WhatsApp e futuramente concorrendo a um sorteio de um livro de teologia mensalmente. Mas é necessário também alcançarmos a meta lá do Apoia-se, tá? A meta financeira, tá bom? Então vamos lá? Muito bem. Para você que acompanha com o livro, eu estou na página 221. 220, né? Natureza da salvação, lá embaixo, lá no último parágrafo, diz o seguinte: o assunto desta sessão será o que constitui a salvação ou o estado de graça. 3 aspectos da salvação. Vamos lá. Há 3 aspectos da salvação e cada um deles se caracteriza por uma palavra que o define ou ilustra. Letra A, justificação. Primeiro aspecto da salvação, né? A justificação. É um termo forense que nos faz lembrar um tribunal. O homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo, isto é, justificado. O segundo aspecto da salvação, letra B, é a regeneração. O que é regeneração? É a experiência subjetiva, ok? E a adoção, que é o privilégio objetivo, sugere uma cena familiar. A alma morta em transgressão e ofensas precisa de uma nova vida. E esta é concedida por um ato divino de regeneração. A pessoa, por conseguinte, torna-se herdeira de Deus e membro de sua família. Letra C, o terceiro aspecto da salvação é a santificação. Sugere uma cena do templo, pois essa palavra relaciona-se com o culto a Deus. A pessoa, após harmonizar-se com a lei de Deus, receber uma nova vida, dedica-se desse momento em diante ao serviço de Deus. Essa pessoa foi comprada por elevado preço e já não é dona de si mesma. Assim, não mais se afasta do templo, figuradamente falando, mas serve a Deus de noite, conforme Lucas 2,37. Ela é santificada e por sua própria vontade entregue-se a Deus. Então temos aí, não vai entrar em mais detalhes, né, mas só para esse início de conversa, justificação, regeneração, santificação, ou seja, esse aspecto da salvação, né, pouco, eu me lembro que eu ia na missa, né, na adolescência, a Igreja Católica praticamente não ensina isso, né, não ensina essas coisas. É uma doutrina que foi, digamos assim, enfatizada pelo protestantismo, né, a justificação pela fé, né, que é um termo forense, que é um termo usado no meio jurídico, né, o sujeito se torna absolvido, né, da culpa, ele foi justificado, né, ele foi absolvido, não há mais culpa sobre o indivíduo. É assim que Deus nos vê, né?
estando em Cristo Jesus, não há mais culpa sobre nós, né? Deus não nos vê mais como culpados, Deus nos absolve, né? Somos absorvidos, a culpa é removida da nossa vida. Então, o perdão que em Cristo Jesus, né, é alcançado lá no Calvário, Paulo vai trazer, vai usar essa expressão, vai usar esse termo, né, termo forense, para dizer que nós somos declarados justos, né? Tanto é que Paulo, para poder falar sobre isso, lá em Romanos 4, ele vai dizer que em Abraão foi imputado, né, a justiça. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, o que se exige do homem para que ele seja declarado justo, não importa o tamanho dos seus pecados, dos seus erros, não importa o que ele fez no mundo, não importa. Pode ter sido o pior dos homens, o pior assassino, o pior estuprador, pode ter cometido os maiores crimes mais repugnantes, né, que a sociedade considera. Quando ele se arrepende de fato, de verdade, acontece um milagre. Ele é declarado justo porque ele crê. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão creu. Isso é interessante, né? E a regeneração, o próprio nome já está dizendo aí, significa gerar de novo, gerar novamente. Trata-se da experiência do novo nascimento, onde o indivíduo estava morto em seus delitos e pecados e ele passa a ter a nova vida, a vida de Deus, né? Ele recebe a vida eterna. É interessante que o termo grego usado quando vai se referir no Evangelho de João à vida eterna, não é o termo grego bios, né? Daí que vem a palavra biologia, o estudo da vida, não é bio. O termo grego para a vida eterna é zoe. Zoe é um termo para se referir à vida espiritual, vida de Deus, a vida eterna que em Cristo Jesus o indivíduo alcança. E essa terceira aspecto da santificação, da salvação e a santificação, que vai ter início logo de imediato ao assumirmos um compromisso, uma aliança com o Senhor Jesus. Ok? Inicia-se o processo de santificação. Em Cristo nós nos tornamos santos, mas precisamos fazer a manutenção dessa santificação, da santidade. Precisamos fazer a nossa parte, que é consagrar a nossa vida, buscar a Deus em oração, em santificação, em jejum, na palavra, nos cultos, buscar a coinonia, a comunhão com os irmãos. Ou seja, a santificação nós precisamos. Deus nos torna justos, Ele nos santifica, mas cabe a nós também buscarmos a santificação, né? Hebreus 12:14, né? O autor da Epístola aos Hebreus vai dizer: segui a paz, sigam a paz com todos e a santificação. É uma ordem para o crente. Essa ordem não está sendo dada para anjos nem para Deus. Essa ordem é para você e para mim. Siga a paz com todos e a santificação. Então é algo que eu que tenho que tomar atitude. Eu tenho que buscar a santificação. Sim, Deus, o Espírito Santo nos santifica, o sangue de Jesus nos santifica, mas existe a parte humana também. Existe também a nossa parte nesse processo de santificação, ok? Seguindo aqui, ele diz mais: o homem salvo é aquele cuja vida se harmonizou com Deus e, portanto, foi adotado na família divina, dedicando-se agora a servi-lo. Em outras palavras, sua experiência de salvação, o seu estado de graça, consiste em justificação, regeneração e adoção e santificação. Os três aspectos, né? Sendo justificado, ele pertence aos justos. Sendo regenerado, ele é filho de Deus. E sendo santificado, ele é santo. Literalmente, uma pessoa santa. Isso é interessante, né? Não sei se você foi católico, mas eu vim também do catolicismo, né? Me converti na adolescência. Então, o que a gente percebe na Igreja Católica Romana? A ideia de uma pessoa santa, essa ideia não existe entre o povo, entre o indivíduo comum que vai assistir a missa. Não. A ideia de santo é aquela pessoa, geralmente uma pessoa que foi uma madre, um padre, fez muitas boas obras, né? Essa pessoa morre, começam a dar crédito de milagres após a morte dessa pessoa. Essa pessoa é canonizada, se torna santa, considerada santa pelos católicos. Então a ideia de que na Igreja Católica santo é daquela pessoa que
se dedicou a vida toda à igreja, como padre, como uma madre, uma pessoa comum, não seria considerada santa. Certo? Aí você vê, a Bíblia ela já muda, ela já traz o verdadeiro ensino para nós. A gente vai para as Escrituras, nós aprendemos que o crente comum, qualquer ser humano, qualquer pessoa que decide seguir a Cristo, ela é santificada, então ela é santa, ela é separada para servir a Deus. Santos e eleitos, como diz a Bíblia, né? Essas bênçãos são simultâneas ou consecutivas? Existe de fato uma ordem lógica. O pecador harmoniza-se principalmente perante a lei de Deus. E sua vida desordenada precisa de transformação. Ele vivia para o pecado e para o mundo, e portanto precisa separar-se para uma nova vida para servir a Deus. Ao mesmo tempo, as três experiências são simultâneas, no sentido de que, na prática, não se separam. Nós as separamos para poder estudá-las. As três constituem a plena salvação. A mudança exterior, ou legal, isto é, a justificação, segue-se a mudança subjetiva, que é a regeneração. E, por sua vez, esta segue-se a dedicação ao serviço de Deus. Não podemos conceber que a pessoa verdadeiramente justificada não seja regenerada, nem admitimos que a pessoa verdadeiramente regenerada não seja santificada, embora seja possível na prática uma pessoa salva, às vezes, violar sua consagração. Pois é, 1 João 2,1, João vai dizer, né? Filhinhos, não pequeis. O ideal é não pecar. Temos que lutar contra o pecado. Mas ele sabe que é impossível viver uma vida nesse mundo e em algum momento nós não pecarmos. Nós somos pecadores. Filhinhos, não pequeis. Mas se todavia vós pecardes, vós tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Interessante que essa palavra lá no grego, advogado, é parácletos, que é a mesma palavra usada por João lá no capítulo 14, no capítulo 16 do seu Evangelho, para referir-se ao Consolador, parácleto. Por isso que em alguns seminários o estudo do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, eles chamam de paracletologia. Em alguns seminários chamam de pneumatologia. Então, é possível uma pessoa que foi justificada, claro que é possível, só que o justificado foi regenerado, nasceu de novo, e por um vacilo, por um momento de dúvida, por um momento de forte tentação, e ela não estava vigiando, ela pode violar sua consagração. De fato, isso é verdade. Ele diz aqui, não pode haver plena salvação sem essas três experiências, como não pode haver um triângulo sem três lados. De fato, se a pessoa foi justificada, regenerada, ela precisa buscar a santificação. Também é verdade que uma pessoa que não nasceu de novo, ela não se santifica. Para quê? Ela não teve experiência, ela está morta ainda espiritualmente. Então essa ideia de santificação não existe. Ela pode até ter uma religião doida que diga para ela não faça isso, não faça aquilo, não beba, não coma nos dias que você for para aquela sessão espírita e tal. Aparentemente parece ser uma santificação, uma consagração, mas não é por conta do resultado de uma regeneração, de um nascer de novo, não. É por conta da religião ter dito para ela, naquele dia você não pode fazer isso. Como eu tive um padrasto que era espírita kardecista, quartas-feiras e sábados, quando ele ia à sessão espírita, chamada de mesa branca, né? Ele era kardecista, espírita kardecista. Então eles diziam para ele, no dia que você vier aqui na sessão, você não pode comer carne, não pode beber, nem pode fumar, nem ter relações sexuais. Então naquele dia ele fazia isso, seguia isso rigidamente. E ele era um fumante inveterado e era alcoólatra. E naquele dia ele se abstinha de beber, de fumar, de comer carne. Mas essa aparente santidade de se abster dessas coisas que contaminam a alma, segundo eles, não era resultado, obviamente, do nascer de novo. No dia seguinte ele estava bebendo, de cair, fumando, se autodestruindo, né? Ele diz mais aqui, a vida cristã, a começar por esses três princípios, progride em direção à perfeição. Eu acho que foi mal traduzido aqui. A perfeição, o crente alcança a perfeição.
Vamos colocar aqui maturidade. A tradução não foi legal. Maturidade. Por que estou dizendo isso? Porque quando Jesus diz assim, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Essa palavra perfeito no original grego dá o sentido de maduros. Ou seja, o ideal, a meta do cristão é alcançar maturidade espiritual. Perfeição não. Perfeição não é uma doutrina presente nas Escrituras, que o crente vai ser perfeito aqui nesse mundo. Isso é uma ideia estranha nas Escrituras, de que o crente alcança a perfeição. Não. Somente Cristo é perfeito. Somente Cristo vive nesse mundo sem pecado. Mas qualquer ser humano, ele está sujeito a erros. Portanto, nós vamos progredindo aqui nesse mundo em direção à maturidade. Maturidade cristã, ao amadurecimento, a graça, a comunhão mais plena, um nível de intimidade mais profundo, certo? E demais aqui, essa tríplice distinção regula a linguagem do NT, do Novo Testamento, em seus mínimos detalhes, apenas para ilustrar esse aspecto, letra A, em relação à justificação. Deus é o juiz e Cristo é o advogado. O pecado é a transgressão da lei. A expiação é a satisfação da lei, o pagamento devido. O arrependimento é convicção. A aceitação traz perdão ou remissão dos pecados. O Espírito testifica do perdão. A vida cristã é a obediência e sua perfeição é o cumprimento da lei e de justiça. A salvação é também uma nova vida em Cristo. Em relação a essa nova vida, Deus é o Pai, aquele que gera. Cristo é o irmão mais velho e a vida. O pecado é a obstinação, a escolha da nossa própria vontade em lugar da vontade do chefe da família. Expiação é reconciliação. Aceitação é a adoção. Renovação de vida é a regeneração. Nascer de Deus. A vida cristã significa crucificação e mortificação da velha natureza, que se opõe ao aparecimento da nova natureza. E a perfeição dessa nova vida é o reflexo perfeito da imagem de Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ok? Então a vida cristã significa crucificação, ele diz aqui, né? E mortificação da velha natureza. Você percebe que entre as pessoas que não conhecem a Deus, elas usam essa expressão assim: ah, meu marido é a minha cruz. A mulher já está de paciência no limite pelas tampas com o marido. Cara cachaceiro, cara problemático, ela fala assim: meu marido é minha cruz. Qual é a ideia que ela tem? Ou seja, eu estou carregando esse peso. Meu marido é um peso na minha vida, então eu estou carregando essa cruz. Só que, biblicamente falando, cruz não fala de carregar um peso. Quando a Bíblia fala sobre cruz, não se refere a ter a cruz. A cruz não se refere a um problema que nós temos que levar, que temos que suportar. Não. Cruz, teologicamente, fala de mortificação e fala sobre morte. Mortificação da carne e morte. Morte para quê? Morte para a velha natureza, morte para o velho homem, para os velhos desejos, para a nossa carne. Então, quando uma pessoa que era condenada à pena capital, à pena de morte por crucificação, como foi Jesus, então ela carregava a sua cruz, ela estava levando ali o seu próprio instrumento da sua própria morte. Então ela caminhava para a morte. Então o crente, quando Jesus diz para mim e para você que nós devemos carregar a cruz, ele não está dizendo que você tem que levar o peso de ser cristão, suportar o sofrimento em si, então somente. Não. Ele está dizendo que você precisa caminhar para morrer. Leve a sua cruz, morra. Morra. Para ser meu discípulo, você precisa negar a si mesmo e morrer. Aquele que quiser ser meu discípulo, disse Jesus, precisa negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Olha só o convite de Jesus. Quer ser meu discípulo? Quero. Então negue-se a si mesmo, abnegação, e carregue a sua cruz. Ou seja, leve a sua cruz no sentido de que busque a morte para a sua vida, para o seu ego, para você mesmo, para viver para mim. Caramba! É profundo demais. Profundo demais esse convite da cruz, né? Carrega a cruz. Para quê? Para morrer. Se ligou?
Bem, a vida cristã é a vida dedicada ao culto e ao serviço de Deus, isto é, a vida santificada. Em relação a essa vida santificada, Deus é o santo, Cristo é o sumo sacerdote, o pecado é a impureza, o arrependimento é a consciência dessa impureza. A expiação é o sacrifício expiatório ou substitutivo. A vida cristã é dedicação sobre o altar, segundo Romanos 12:1. A perfeição desse aspecto é a inteira santificação do pecado, a separação para Deus. Essas três bênçãos da graça foram providas pela morte expiatória de Cristo, e as virtudes dessa morte são concedidas ao homem pelo Espírito Santo. Quanto à satisfação das reivindicações da lei, a expiação proveu o perdão e a justiça para o homem. Ao abolir a barreira existente entre Deus e o homem, ela possibilitou a vida regenerada. Os benefícios do sacrifício para a purificação do pecado são a santificação e a pureza. Notemos que essas três bênçãos fluem da nossa união com Cristo. O crente é um com Cristo em virtude de sua morte expiatória e de seu Espírito vivificante. Nele nos tornamos justiça de Deus. Por ele temos perdão dos pecados e nele somos novas criaturas, nascidas de novo, com vida nova. 2 Coríntios 5,17, né? Paulo vai dizer, né? Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Algumas Bíblias traduzem por nova criação. Ou seja, fomos criados espiritualmente. Quando nós estamos em Cristo, nós somos criados. Somos uma nova criatura, uma nova criação. Houve uma transformação. Nosso espírito estava morto, agora nós recebemos a vida. É uma obra miraculosa, uma obra espiritual, que você não vê com os olhos naturais. Você só vai ver as consequências, o resultado dessa transformação, dessa nova criação. Qual é o resultado? O indivíduo vai viver para Jesus, vai ter prazer nas coisas de Deus, vai fugir do pecado, vai lutar contra o pecado, vai viver para servir a Deus. Certo? Notemos que essas três bênçãos fluem da nossa união com Cristo. O crente é um com Cristo em virtude de sua morte expiatória e de seu Espírito vivificante. Nele nos tornamos justiça de Deus, por ele temos perdão dos pecados, nele somos novas criaturas, nascidos de novo, com vida nova. 2 Coríntios 5,17, como falei há pouco. Nele somos santificados, 1 aos Coríntios 1,2, e ele torna-se para nós santidade, 1 aos Coríntios 1,30. Ele é a fonte da salvação eterna, Hebreus 5,9. Salvação externa e interna. A salvação é tanto objetiva, externa, quanto subjetiva, interna. A justiça, em primeiro lugar, é mudança de posição, mas é acompanhada por mudança de condições. A justiça é tanto creditada quanto conferida. A adoção refere-se a conferir o privilégio da filiação, da divina filiação. A regeneração diz respeito à vida interna, que corresponde ao nosso chamado e que nos faz participantes da natureza divina. Isso é interessante, né? Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Você passa a ser filho de Deus, mas por adoção, que é diferente, né? Nós somos filhos de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Certo? Quando a Bíblia se refere a Jesus como o Filho de Deus, está dizendo ali que Jesus compartilha da mesma natureza do Pai. Logo, chamar Jesus de Filho de Deus é a mesma coisa que está dizendo que ele é Deus também. Certo? Por isso os judeus, capítulo 6 ali, capítulo 6, 7, 8, principalmente 6 e 8, na controvérsia, Jesus ali, na controvérsia com os líderes religiosos, com os judeus, eles até tentaram matar Jesus apedrejado, mas Jesus consegue fugir, porque Jesus se declarava, eu sou o grande eu sou, o tempo todo se identificando com Deus, e esse título, o Filho de Deus, tem a ver isso, né? Tem a ver com Jesus sendo participante da mesma natureza divina do Pai. Ok? Nós somos filhos de Deus, mas nós não participamos da mesma natureza divina. Presta atenção nisso. Eu e você somos filhos de Deus por adoção. Nós não temos uma natureza divina. Então, portanto, se você ouvir algum crente dizendo que é Deus, ele está doido. Pode chamar aí pode botar na camisa de força que surtou. Né? Essa ideia de que o ser humano também se torna divino não é bíblica. Tá? Nós somos filhos por adoção. O Espírito Santo habita em nós
Contudo, nós não somos divinos. Fique bem claro isso. Senão você pode fazer declarações heréticas aí dizendo, eu sou Deus também. Não. Somos filhos de Deus, nós fomos adotados na família de Deus. Por adoção. Diz mais aqui, santificação tanto externa quanto interna. A externa é a separação do pecado e dedicação a Deus. A interna é a purificação do pecado. Então, a santificação acontece desses dois modos, né? De duas maneiras, externa e interna. Externa, eu me afasto do pecado, daquilo que é mal. Hoje, sexta-feira, os barzinhos estão cheios, as boates cheios de menininhas, cheios de rapazinhos, né? Bebida, droga, imoralidade, sexo fácil, todos os prazeres da carne ali. Você se afasta, você é cristão, você nem passa em frente, né? Para que não dê vazão à sua carne, perfeito? Esse aí é o aspecto da santificação, externo e interno. É quando você está buscando o Senhor, está orando, está buscando essa comunhão e você a cada dia está se purificando. O sangue de Jesus está purificando você e você está se santificando. Esta é a santificação no aspecto interno. O aspecto externo da graça é provido pela obra expiatória de Cristo. O aspecto interno refere-se à operação do Espírito Santo. Então eu fico por aqui, ok? Próxima aula nós vamos falar, eu verei aqui a página, fechei aqui a página, nós vamos falar sobre as condições da salvação. Amém? Deus abençoe e até a próxima.